Eu não conheço uma criança que tenha achado bom o divórcio dos pais, né? Todas lamentam, todas querem que os pais voltem. Tu falaste do divórcio, né? O divórcio como uma conquista, né, feminina, dele ser mais... Porque antes precisava de uma justificativa, né? Aí simplificaram tanto que agora tu ali vai na hora e faz o teu divórcio, né? Inclusive antes tinha que separar, ficar 2 anos separado, para depois fazer efetivamente o divórcio. Então, o divórcio é mais uma das armas, né, que eu sei que tem pessoas aqui que não comungam da mesma fé do que a gente, mas nós cremos nisso. Nós estamos aqui num podcast de cosmovisão cristã, né? Então, é mais uma das armas que Satanás usa para destruir a família, né? Então, assim, o casamento foi instituído por Deus lá no Éden, né? E o casamento é a forma de ter filhos, né? Hoje a gente vê mulheres tendo produções independentes, mas não foi isso que Deus instituiu e não é isso que é saudável, né? E as pessoas que mais são prejudicadas com o divórcio são os filhos. E aí nós vemos gerações perdidas, gerações traumatizadas. Eu não conheço uma criança que tenha achado bom o divórcio dos pais, né? Todas lamentam, todas querem que os pais voltem. É os que mais sofrem, né? Eu lembro, sim, porque eles ficam sem referência, né? Sim. E o mais interessante é que hoje em dia, até quem defende a homossexualidade como padrão, entende que tem que ter um papel masculino e feminino na criação dos filhos. A Ruth comenta sobre isso, que nas aulas dela de psicologia, mesmo que seja um casal gay, criando uma criança, um tem que fazer o papel masculino e o outro feminino, porque senão a criança vai ficar sem a referência. Então, para ver que não existe lógica, né? Sim. É realmente algo uma aberração. É só para destruir. Né? É para destruir mesmo. E tirar a beleza daquilo que Deus criou. Né? Porque o que isso fez do mundo melhorar? Exatamente. Se fosse algo bom, se fosse algo que viesse construir e não destruir, nós íamos ver jovens, né? Como é que é assim, trabalhando, jovens saudáveis mentalmente, mas não, a gente tem aumento de suicídio na infância, na adolescência, o QI bem jovens, diminuindo. Quer dizer, então o que isso está agregando, né, no crescimento? Em nada, né? Então, quer dizer, não é uma mentira mesmo, e está pegando o quê? Essa geração que não tem isso aqui de ler, de aprender. Não, o fulaninho falou, né? É raso, tá entendeu? Falado, e aí ele cria essa situação e vive uma coisa que nem ele conhecia, que nem essa mulher, né? Essa jornalista foi viver como homem, né? E aí viu que não era bem assim, né? Você postou no teu Instagram e eu fiquei assim, ó, chocada em casa vendo, que eu acho que foi um jornal, né, que colocou no mesmo jornal, tava o parâmetro ali, né, falando do absurdo, né, da mulher hoje ainda em casa, né, fazendo comida para o marido, lavando a roupa, tendo que ensinar os filhos e mais destruindo, né, algo lindo que eu tenho privilégio, porque eu já trabalhei fora, mas eu digo assim, não é fácil, mas é um privilégio, né? Eu sempre digo para o Felipe que desde o momento em que eu saí do meu trabalho e que ouvi a voz de Deus e obedeci a voz dele, e que entendi isso, eu agradeço a Deus todos os dias. Porque quantas vezes o Zaf bebezinho e nós estava ali na cama, depois que o Felipe ia trabalhar, né, para nos cuidar, para nos sustentar, e eu podia ficar com ele ali, né, abraçadinha, e eu teria que, se eu estivesse trabalhando, ter que levar numa creche, num dia chuvoso, no frio. Então eu olhava para aquilo e sempre via como uma bênção, porque eu que vi aquele sorrisinho, eu que vi, né, e pude contar pro pai dele, quando tinha o celular, mandar fotinho, dizer, olha aqui, ó, Felipe, os primeiros passinhos, olha aqui. Gente, como é que as pessoas podem achar isso ruim? E o pior de tudo, e para falar mais sobre isso, no meio cristão, sim, porque isso chegou no lar cristão. Quer dizer, a gente vê mães, claro que eu sei que tem gente que tem que trabalhar, e eu não estou dizendo que não. Tem situações
a gente sabe que o mundo está muito difícil, as coisas estão muito caras, né? E tem situações que a esposa tem que trabalhar. Mas às vezes você vê as mulheres trabalhando para trocar pela creche. E aí esse cálculo na minha mente não fecha. Porque eu fico pensando, gente... Vai abrir mão de estar com o teu filho. Vai abrir mão de conhecer as primeiras palavrinhas. Não, fica sabendo pela agenda quando consegue ler, porque chega na correria do dia a dia, chega naquele estresse. E aí, quando você vai conversar com a pessoa, ela diga assim, não, mas a minha vida é corrida, e fala aquilo com... Mas eu falo com orgulho, só que eu penso assim, poxa, que pena. Né? Ao ponto de saber que às vezes tem mãe que a tia da creche tem mais... A criança tem mais apreço por ela. E até dentro de casa, né? Muitas mulheres famosas que têm babás e tal. As crianças costumam ter mais vínculo com as babás do que com as mães. Né? Gente, eu fico pensando assim, meu Deus, se eu escutasse assim, alguém dizendo para mim assim, que o Asaf teria mais apreço pela tia, eu ia morrer. Sim, essa questão... Meu Deus do céu, eu que sou mãe, né? Peguei 9 meses, que negócio é esse, né? Essa questão que tu trouxeste foi bem interessante, porque eu lembrei, ele perguntou sobre o divórcio, né? Uma das primeiras a lutar foi a Alexandra Kollontai, e ela disse que o ganho foi de que as mulheres seriam livres, porque não estariam sob o domínio do marido, e os filhos estariam sob a proteção do Estado. E as mulheres também dependeriam do Estado, que é quem realmente se preocupa com o bem-estar e a felicidade das mulheres. Né? Qualquer semelhança com o que está acontecendo é mera coincidência. Então, esse é o resultado do divórcio. Né? Então, as crianças seriam entregues para o Estado educaria, e é por isso que até hoje se tem tanta... birra com o homeschooling, vocês já falaram sobre isso, né? Por que o ensino é obrigatório a partir dos 4 anos? Por que a escola tem que ser pública e obrigatória? Porque querem colocar alguma coisa na cabeça das nossas crianças, né? Então, as mulheres, uma das frases dela é que nunca mais haveria uma mulher oprimida com seu bebê nos braços. Meu Deus. Meu Deus. Isso é opressão. Então, o caldo do divórcio é isso, né? São famílias destruídas, é a sociedade sem um norte, porque quando sem não base, existe família, não tem um norte. Não existe sociedade sem família, não existe igreja sem família. Então, o objetivo do divórcio é esse, né? Não, eu ia só complementar. Tem uma frase que eu não lembro se é do C.S. Lewis ou do Chesterton, não é? Que a mulher sai de casa para não ser oprimida pelo marido, mas vai para uma empresa para estar debaixo do jugo de um patrão. Né? Então é interessante essa visão distorcida, né? E não querendo cortar